Amém? Quero convidar nessa noite o nosso pregador, que vai trazer para nós a palavra de Deus e vai nos trazer também para este lugar de oração, de adoração, de entendermos o que Deus ainda deseja para nós. Ergue os seus braços, meus irmãos, e começa a dizer: Senhor, nessa noite me toca. Senhor, nessa noite me transforma. Senhor, nessa noite derrama sobre mim a tua santa palavra, o teu poder. Derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo, que me renova. Espírito Santo, eu te peço, nessa noite, vem nos batizar com o poder do teu Santo Espírito, Senhor. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Agora e sempre sem fim. Amém. Olhe bem para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, a noite de hoje será um divisor de águas. Será um divisor de águas em sua vida. Em sua vida. Olhe para quem está do outro lado, diga: meu irmão. Meu irmão. A noite de hoje. A noite de hoje. Será um divisor de águas. Será um divisor de águas. Em sua vida. Em sua Olhe vida. para quem está lá atrás e diz o quê? Ixi. A noite de hoje será um divisor de águas na sua vida. Olha para o pregador e diz o quê? Meu irmão. Amém. Meu irmão, Deus é um Deus que surpreende aqueles que criam expectativa. Rezando pela noite de hoje, a primeira palavra que o Senhor trazia ao meu coração era: eu sou um Deus de segundas chances. Olha bem aqui para frente. Deus é um Deus de segundas chances. E Ele começou a pregar para mim enquanto Ele falava isso. Eu dei segunda chance a Elias quando estava na caverna, em depressão. Eu dei segundas chances a Jonas quando eu mandei ir para uma direção e ele foi para outra. Eu dei segunda chance a Maria Madalena. Eu dei segunda chance a Paulo. Eu dei segunda chance a Moisés quando bateu na rocha e saiu água. Eu dei segunda chance a tantos e tantos. Ah, meu irmão, só sabe o que é uma segunda chance quem já recebeu ela. Olha bem para quem está do seu lado, não fale nada, só olhe. Só sabe o que é misericórdia. Só sabe o que é começar de novo. Aquilo que um dia já foi novo, quem precisou dela. Você precisou da misericórdia do Senhor, sim ou não? Não, está fraco. Você precisou? Ah, meu irmão, sabe o que eu lembro? Quando Santa Mônica, ela rezava por Agostinho, pela conversão de Santo Agostinho, e ela rezando, e quanto mais ela rezava, parece que aquilo não tinha efeito. Até um dia, que Santo Agostinho, ele ouviu falar de um grande bispo, chamado Santo Ambrósio, e ele decidiu ir à Santa Missa. Eu convido você a ficar de pé. Imagine a cena. E na hora do cortejo litúrgico, você vai olhar para o corredor assim, como se estivesse esperando o padre entrar. Olha mesmo, irmão, entra aí. Agostinho, com o coração cheio de dores, cheio de inquietação, marcado pelo pecado, cheio de mazelas, cheio de feridas, cheio de dores. Mas Santo Ambrósio, grande bispo da igreja, ele ia entrando. E quando ele foi entrando no cortejo litúrgico, ele olhou para Agostinho, Santo Agostinho, e disse assim: não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem.
Talvez você chegou aqui buscando tantas e tantas coisas, tantas e tantas realidades. Não importa o teu tempo de caminhada, não importa. Mas na noite de hoje é a verdade que vai libertar e te dar forças para começar de novo. Amém? Mas tem um segredo, porque esses santos, esses profetas experimentaram esse novo de Deus. Primeira coisa, eles reconheceram que precisava desse novo de Deus. A oração que atrai milagres e sinais do Senhor é quando você reconhece que é dependente dele. Abre teus braços. Antes de iniciar essa pregação, eu convido você a falar com Deus agora. Quais são as inquietações que estão em tua alma? Fecha teus olhos um pouquinho. O que é que você tem procurado? Você tem procurado? Espírito Santo, eu quero te pedir, surpreende-nos nessa noite. Fale ao nosso coração. Traz a verdade que cura e liberta. Restaura o nosso ser. Mas de modo especial, crava na nossa alma o desejo de começar de novo. Aquilo que um dia já foi novo. Traz-nos, Espírito Santo. E você vai fazer dessa canção a tua oração. Esqueça quem está do seu lado. Agostinho, naquela noite, naquela missa, encontrou a verdade. Canta com toda a alma do teu coração essa canção. Mas não só na euforia, mas rezando a verdade da tua alma. Vai, Agostinho. Vai, Jonas. Vai, Samaritana. Vai, Maria de Magdala. Vai. Eu não sei como você se encontra hoje. Vai, Jonas. Canta. Abre teus braços. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Se você sabe, fala com teu pai. Por outro lado, o bem que eu quero fazer de fato eu não faço. É verdade, né? E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Deixa o Espírito te Então convencer. esbarro na tua palavra. Deixa ele falar o teu coração. Solta a tua voz. Fingir que está tudo bem. É verdade, Senhor. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, Mas meus inimigos. mas meus inimigos Pega tuas mãos, como alguém que suplica. Isso. Me achei melhor que o outro, sem perceber a traves que estava no meu olho. Em pele de ovelha, Reza com essa canção. me esqueci do reino, juntando os meus Jesus, oh tesouros. Jesus. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos Pega tuas mãos na mão. Só diz. Fala com teu pai. O Deus de segunda chance. joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. Bebendo vinho e partilhando pão. Reza com a tua verdade.
sentando. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Moreira, sou lá de Pernambuco, da cidade de Machados. Celibatário, 10 anos de votos simples. Aspirante desse carisma, amém? E meus irmãos, e é uma alegria tremenda estarmos vivenciando essa noite. Eu costumo sempre dizer que muitas das vezes eu não me considero como um pregador, mas como testemunha daquele que contempla as maravilhas de Deus. E não vai ser diferente desta noite. Mas para isso, eu e você precisa se decidir a isso. Me recordo, no século 3, depois de Cristo, um jovem chamado Expedito, diga comigo, Expedito, se colocava em oração, e todas as vezes que Expedito se colocava em oração, aparecia para ele um corvo, um pássaro negro, e ele começava a falar com Santo Expedito, dizendo assim: amanhã, Expedito, amanhã, amanhã, amanhã. Santo Expedito, cheio do discernimento do Senhor, ele entendeu que aquele pássaro era o próprio demônio que adiava as decisões de Santo Expedito. Tanto que, se você olhar a cruz de Santo Expedito, tem um nome escrito hoje no hebraico. Hoje esse pássaro, ele se disfarça de uma palavra muito chique, que impede de experimentarmos as maravilhas do Senhor: a procrastinação. E isso tem entrado dentro da igreja, tem infiltrado os movimentos, tem infiltrado as nossas próprias vidas, deixando a decisão para amanhã, a experiência com Deus para amanhã, as decisões necessárias para amanhã. Mas quem lhe garante que você vai ter um amanhã para colocar em ordem toda desordem? Olhe bem aqui para frente. Quantas decisões em nossa vida está sendo adiada? Quantas vezes eu e você está deixando de experimentar esse novo de Deus na garantia de amanhã, amanhã, amanhã. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que o demônio tem medo de almas decididas. Esse novo de Deus que quer voltar sobre a minha e a tua vida precisa de uma decisão. E não é amanhã, meu irmão. Bata no seu peito e diga: eu preciso recomeçar. Eu preciso começar de novo. Hoje. Não, foi ridículo. Fala com fé, diga: hoje. E precisa se decidir. Perdoar hoje. Confessar. Reconciliar-se. Acreditar naquilo que o Senhor nos pede. E eu e você precisa entender uma coisa: que por mais que você esteja passando por diversas circunstâncias e dores, ainda não é o fim. Vamos fazer um combinado. Eu rezando por vocês, se eu trazer algumas palavras, inclusive para quem está nos assistindo também. Você vai levantar a mão mesmo que não seja você, amém? Muitos precisam permitir o Senhor fazer de novo no seu próprio interior. E renunciar, permitir o Senhor curar a rejeição. Ó, combinado, Ave Maria. Isso. A pessoa que sente que não tem direito a existir, faz de tudo para ser despercebida, se esconde. Tem ninguém aqui assim não, né? Deus também, ele deseja restaurar aqueles que passaram pelo sentimento de abandono. Ó, combinado? E só sabe o que é o abandono quem experimentou esse abandono. E Deus já está falando com muitas pessoas aqui. O Senhor também, ele quer te dar a oportunidade de reescrever, escrever novamente aqueles que passaram pela humilhação. Oh, aqueles também que foram injustiçados. E é algo muito interessante que o Senhor, ele colocava no meu coração. E eu já passei por essa realidade também. Como dói pagar por algo que não fez. Quem já passou por isso? Levante a mão. E tudo isso vai impedindo, vai se acumulando. E a água parada, ela dá dengue. Se eu e você não permitir o Espírito do Senhor adentrar essas realidades e fazer de novo aquilo que um dia já foi novo,
aquilo traz paralisia para nossas vidas, meu irmão. Decida-se hoje. Olhe para quem está do seu lado, diga: decida-se hoje. Olhe para quem está do outro lado, diga: decida-se hoje. Olhe para o pregador e diz o quê? É necessário. Eu lembro lá no nosso grupo de oração, né? É em meio a uma periferia. Quando fundamos o nosso grupo de oração lá em Pernambuco, atrás da capela tinha um terreiro de macumba. Na frente tinha espiritismo. E mais para cima, à esquerda, tinha uma boca de fumo. E quando chegamos até o padre, na época, dissemos: padre, o senhor nos pede para fundar um grupo de oração aqui. Era só eu e mais 5 senhorinhas. O padre disse: vocês são loucos. Vocês não sabem o que acontece aqui. Vocês querem entrar nessa batalha? Ah, gente, mas só faz loucura quem ama. E ali a gente abraçou a cruz. E aquela periferia, que muitas vezes quando dava 6 horas da noite, tudo ficava fechado. As pessoas tinham medo. Mas quando começamos a rezar, quando começamos aquele movimento, gente, aquele lugar que era conhecido como a boca de fumo, o inferninho da cidade, começou a ser conhecido como o lugar do avivamento e da glória de Deus. Irmãos, calma. E um determinado dia, foi um senhor para o grupo de oração, sentou no último banco. Eu cheguei diante de Jesus: Senhor, eu fui apresentar, rezar. O Senhor mostrava um revólver. E o Senhor: certo, Senhor, agora o Senhor vai mostrar também quem é que está aqui dessa forma. E o Senhor mostrava o rosto da pessoa, a igreja lotada, minha gente. Quando dava 6 horas da noite, as pessoas levavam bancos, cadeirinhas, porque não cabia naquele ambiente. Porque ali existia um desejo, existe um desejo de ver o poder de Deus acontecer. E não é amanhã, não depois, mas hoje, diariamente. Quando o Senhor mostrou, o Senhor se falar, e só abrace, só ame. Eu lembro que eu fui me aproximando, aos pouquinhos o coração. E o Senhor disse: ame. Quando eu abracei aquele Senhor, eu senti o revólver dele. Disse: meu Deus. E o Senhor dizia assim: diga para ele que hoje a libertação está entrando em sua vida. Ali ele abraçou e chorou e começou a falar muitas coisas. E ali ele teve uma experiência profunda com Deus. Mas quem tem uma experiência profunda não retende só para você, não contém só para você, quer levar os outros. E sabe o que ele fez? Ele começou a chamar todo o tráfico daquela região para ir ao grupo de oração. Minha gente, era uma festa. Mas tudo isso começou pela decisão. Tem algo em tua vida que precisa. Mesmo diante de todas essas feridas, diante de todas essas realidades, eu e você precisa decidir-se. Abre tua palavra lá em Lucas, Dr. Lucas, né? 13:8. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que enquanto a palavra for proclamada, o Senhor vá curando, libertando, batizando, assim como o Senhor fazia na casa de Cornélio, enquanto a pregação acontecia. É isso que eu quero te pedir, Espírito. Eu não quero te atrapalhar nessa noite. Faz tua obra. Lucas 13. A partir do 6, vamos lá. A figueira estéril. Disse-lhe também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Indo buscar fruto, não achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Dê um beijo na sua palavra, que é o próprio rosto de Cristo, meu irmão. Eu e você precisamos entender. Enquanto Lucas, o Evangelho de Lucas, todo o livro de Lucas, relata acontecimento tanto histórico como cronológico da vida própria de Jesus. Mas Lucas, por ser médico, ele traz alguns detalhes entre linhas que eu e você precisa compreender. A primeira coisa
Quando se fala de uma vinha, é uma plantação muito grande de figueiras. E para o povo judaico, a figueira tem um simbolismo além do que entendemos. Não é só como a gente olha para um pé de manga. Não, existe um sentido espiritual. E quando o próprio Jesus, ele nos alerta que ele foi buscar o fruto e chegando lá, não achou em uma determinada figueira. A vinha quer dizer muitas plantações. Mas o primeiro versículo, ele traz esse detalhe muito interessante, irmãos. Deus é um Deus singular. Existe uma grande plantação, mas o Senhor olha de modo especial para uma figueira. Diga assim comigo, uma figueira. É como Deus faz comigo e com você. No meio de tantos e tantos que se encontram aqui. Esta pregação, esse momento, não é para a grande assembleia. Não. É para você. Bata no seu peito e diga, é para mim. E o Senhor olha para esta realidade e fica, inquieto. E de buscar, ele não achou. Algo muito interessante. Jesus, ele se preocupa de modo particular com aquela vinha que muitas vezes aos olhos humanos não está dando fruto. Em outras palavras, vou falar mais rasgado para você entender. Ele se preocupa com a tua totalidade, mas ele se preocupa com aquela área que não está dando certo. Que tem folhas, tem caule, aparentemente está tudo bem, mas ainda não está dando o fruto necessário. Olha bem aqui para frente. Você sabe qual é a realidade na minha e na sua vida que precisa desse novo de Deus. Aparentemente estamos indo muito bem, mas algumas áreas ainda precisam serem tocadas. Eu não sei se você entende isso. A nossa espiritualidade, diga, a minha espiritualidade precisa tocar na minha humanidade. Se não é fingimento. Se não faz de conta, é teatro, é performance. Se eu e você não deixar ele tocar em todas as áreas, e todas as áreas ser conduzida por ele, é teatro. Não dá fruto. Mas tem uma boa notícia. Diga assim comigo. Fala, Tiago. Não, eu sou carente, sabe? Meus formadores sabem disso. Diga, fala, Tiago. A boa notícia é que independente da área que não esteja dando tanto frutos, tem folhas, tem beleza, mas ainda não deixou o Espírito florir. Independente dessa área, ainda não é o fim. Um aleluia. Meu Deus, estou pregando na Adventista. Não importa o que você está passando, qual é a área, ainda não é o fim. 10 pessoas, obrigado, Senhor. Ainda não é o fim. Ah, meu irmão, eu quero decretar sobre tua vida. Não importa qual é a realidade, não importa o deserto, não importa a dor, ainda não é o fim. Ah, meu Deus. Eu e você precisamos entender. Ele ama os improváveis. Ele ama aquilo que o mundo acha louco. Aquilo que o mundo acha descartável. Como aquela figueira ali, ó. Corta ela, joga ela, não tem mais jeito. Aí o Senhor diz, começou agora. Porque a gente está numa cultura de descartável, né? Se não viralizou, corta. Se não foi como esperava, corta a árvore. Se não é do jeito que eu quero, Jesus, também eu não quero. Corta a árvore. A gente está naquela cultura do fast food. É do rápido, é do agora. Ah, minha gente. Eu não sei quantas vezes já olharam para você e disse, corta, descarta. Não adianta. Para que investir tanto? Talvez eu e você precisem colocar nos 2 papéis. Talvez fizeram isso com você, mas também talvez você fez com alguém. Quando desiste de rezar por aquela situação, desiste de evangelizar, desiste de chamar para vir ao grupo, tem mais jeito não. Aí a gente começa a usar aqueles ditos populares, né? Pau que nasce torto, sangue de... Não, se endireita.
E a gente vai colocando. E vai entrando um vocabulário diabólico em nossas vidas. Ah, irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não esteja do jeito que você quer, o Senhor, Ele não quer te descartar. E algo lindo, que o Senhor, Ele nos alerta com essa palavra. Muitas das vezes, enxergamos apenas o pecado, quando Deus olha assim de longe, ó, e vê um futuro santo. Às vezes, a gente olha, né, para os... Olha, não tem mais jeito, é o fim. Quando Deus diz, eu permito, muitas das vezes, não ter nem porta nem janela naquela situação, para mostrar que eu sou um Deus capaz de fazer do nada o tudo. Dá uma catucadinha assim, quem está do lado, diga, ainda não é o fim. Mexa a outra pessoa, diga, ainda não é o fim. Ah, meus irmãos, e rezando por vocês essa madrugada, o Senhor, Ele dizia o seguinte: para eu e você experimentar esse novo de Deus, precisa de um dom que é pouco falado: o discernimento dos espíritos. Tiago, e o que é isso? Como é que eu vou começar esse recomeço? Eu não estou entendendo nada. Eu e você, muitas vezes, presta aqui, seu óculos. Muitas das vezes, eu e você precisamos dizer, Deus, dá-me o discernimento dos espíritos. E sabe o que é o discernimento dos espíritos? Enxergar. Enxergar com os olhos de Deus. A gente faz tanta burrada na vida. A gente toma tantas decisões erradas. E depois corre atrás. Porque enxergamos com a nossa humanidade. Corta, descarta, é melhor nem pensar nisso. Olhe para quem está do seu lado e diga, está faltando os óculos de Deus aí. Menina é forte. E eu e você precisa urgentemente. Estende suas mãos assim, diga, Espírito Santo. Existem figueiras que muitas das vezes eu já pensei em cortar. Existem realidades que precisam do teu auxílio. Irmãos, e quando eu e você faz uma oração como essa, precisa aguentar as consequências. Olhe bem aqui para frente que o caldo vai começar a engrossar agora. Porque Deus, Ele é misericórdia, mas também de Pai, e Ele muitas vezes precisa manifestar a sua justiça. Todo arrepiado. E o Senhor, Ele dizia assim para mim, meu filho, muitas das vezes, esse processo de poda e cortar e desfazer para que venha a figueira brotar novamente é doloroso. E muitas das vezes, irmãos, os pregadores só gostam de contar. Lá em Pernambuco a gente chama de pabulagem, viu? Vantagem. Eu não sei como vocês chamam aqui, né? Eita, como é fabuloso. Eita, como gosta de contar vantagem. E eu lembro de um dos processos, de um novo em minha vida, quando no início da minha caminhada, doeu muito, mas foi muito necessário. O Senhor me levou para pregar em uma determinada cidade. E era um dos eventos que dava quase 10 mil pessoas. E aquilo ali, quando eu recebi a notícia, olha o ego se enchendo, se inflamando. Eita, como eu estou... Olha para quem está do lado e diga, ô coitado. E eu lembro que quando eu cheguei na cidade, hotel, pousada, e tinha um palco, aquela loucura. E aquela ali no início de caminhada foi enchendo, sabe? A quadra lotada de gente. Começaram, e tinha até um nome artístico, sabe, tia Jaque? Tiago de Maria, olha que coisa. Um artista, misericórdia. Quando eu subi no palco para rezar, para começar, o ego inflamado, se achando. Quando eu peguei o microfone, irmãos, por Deus, eu não entendia nada. As letras se embaraçaram assim. E eu falava nada com nada, nada com nada, nada com nada. E eu sabia, saí humilhado dali.
Entrei numa crise com Jesus. Disse, o Senhor me levou para aquele evento, para que eu fosse humilhado. Eu não quero mais te servir. Eu comecei a brigar, a relutar. Mas lembra que Ele é o Deus que trata a figueira para brotar. E eu lembro que eu passei 1 ano. Lembra que na palavra pediu 1 ano. Não corta ainda não, vamos adubar, preparar, fazer toda a preparação. Eu pedi, e o Senhor permitiu eu passar por essa prova 1 ano. E sabe qual era a minha oração? Fiquei com raiva, abusado. Porque foi tão humilhante, minha gente, aquilo. Mas o Senhor queria tratar o meu caráter. Eu lembro que muitas das vezes eu chegava no grupo de oração, na missa, e o pessoal chamando, e eu não queria pregar 1 ano, obrigado. Coisa de celibatário. Eu lembro que eu rezava muitas vezes. Era uma oração na época. Era até uma música mundana, viu? Olha que eu chamava o melô do celibatário. Que dizia assim, olha. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, mas na verdade eu sou louco por você. Mas o meu medo era dar o coração para ele. Passou 1 ano. Fui receber a oração com um grande homem de Deus lá da cidade da diocese. Ele rezando por mim, ele dizia assim, meu filho, eu não contei nada a ele. Deus te levou para um evento e lá você foi extremamente humilhado. E Deus fez isso. Porque naquele lugar tinha um fundador de uma determinada comunidade, aonde iria te levar para pregar no Brasil e no mundo inteiro. Mas você ia ganhar o mundo inteiro, mas ia perder a sua própria alma. E Deus é um Deus ciumento, que prefere te esconder do que te ver perder. E eu precisei isso para você. Muitas das vezes, eu e você precisamos passar por essas realidades. E Deus está falando com mais de 10 pessoas aqui. E com pessoas na live também. O não que eu dou é para o teu bem, meu filho. A porta fechada é porque eu tenho ciúmes de ti. 1 ano tratando. 1 ano adubando. 1 ano cuidando. Para que a figueira voltasse a dar frutos. Ah, minha gente. O segredo está em reconhecer que precisa de novos começos. Se você puder, você vai anotar aí, olha. Deus não recicla pessoas. Ele faz novas pessoas. Ele não vai reciclar. Não. Ele, sabe o oleiro, lá em Jeremias, vê como eu trabalho, vê como eu faço. E quando não está do jeito que eu quero, eu jogo para cima e quebro. Ele faz isso. Mas é para o nosso bem. Eu e você precisa passar por isso. Diz aquela canção de Padre Zezinho, mas a decisão é sua. Minha madrinha, ela sempre diz o seguinte: o crucificado, quanto mais se mexe na cruz, não aceita a vontade de Deus, mas dói. Até quando tu irás resistir à minha voz? Assim diz o Senhor. Porque tem fugido de minha presença, meu filho. Eu te amo, eu tenho te visto. Ele olha para você, meu irmão, e ele diz isso. Até quando resistirás à minha voz? Tu és meu. Ah, meu irmão, eu e você precisa desse tratamento. Amém? E algo que eu e você precisa gravar. Primeiro, ele olha. A gente entra na cultura, né? Corta que não tem jeito, é melhor descartar. Depois, quando ele vê que foi buscar o fruto e não achou, ele começa a tratar. E algo muito lindo que ele sempre faz: enquanto a graça, escute, enquanto ainda existe, não sei como está a tua fé, enquanto ainda existe a graça, um pouquinho de esperança, ali ainda existem possibilidades de milagres. Eu sei que muitas das vezes a gente vai se deixando ser enganado. Mas se existe 1% de fé, espere que a figueira vai voltar a florir. Ah, minha gente, grave isso na sua alma. Diga assim comigo: Espírito Santo, crava na minha alma
Enquanto existe graça, há esperança. Enquanto existe graça, há esperança. Deus é extremamente paciente. E para isso, para a gente viver tudo isso, Ele nos dá o seu Espírito. Por nossas forças não conseguimos. Lá em João 15 fala: sem mim nada podeis fazer. Olha para quem está do seu lado, só diga: por suas forças não dá certo. Diga: não é esforço físico, não é esforço humano, é dependência da graça de Deus. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. E eu e você precisa acreditar que o Espírito faz nova todas as coisas. É pelo Espírito que transforma um pagão, uma criatura, na pia batismal em um filho de Deus, amém? É o Espírito que faz eu e você, no sacramento do crisma, sermos chamados a ser parte do exército de Deus, amém? É o Espírito que olha para nossos pecados, para as nossas misérias e vai até a fila da confissão, através da oração, perdoa os nossos pecados, amém? É o Espírito que vem sobre a Eucaristia, sobre o pão na hora da Santa Missa e se transforma em carne, amém? É pelo Espírito que transforma o vinho em sangue. É pelo Espírito que olha para um homem como eu e você, retira do meio do povo e transforma no persona Cristo, através do sacramento da ordem, amém? É pelo Espírito que dá unção dos enfermos, que eu e vocês somos curados. É pelo Espírito que Ele pega um homem e uma mulher e através do matrimônio transforma em uma carne, uma única carne, amém? É pelo Espírito, olhe bem aqui para frente, que Ele pega um menino lá de Pernambuco, do interior, que quando a mãe dele recebeu a notícia que estava grávida, ela rejeitou naquela mesma hora. É pelo Espírito que dá a graça de superar. Quando ele foi crescendo, o pai alcoólatra, muitas vezes, ele dormia numa redinha assim no corredor, o pai passava a noite inteira amolando uma faca e dizia: eu vou beber seu sangue, porque no futuro você vai me dar muito trabalho. E aquela criança não sabia o que era. É pelo Espírito que consegue superar a realidade da rejeição do pai, da mãe. Em determinado momento, a família é muito simples, a mãe empurrou ele do lavador, quebrou toda a arcária dentária. É pelo Espírito que ele consegue perdoar. Foi morar com os avós. E o avô, aqueles que eram para cuidar, foram também aqueles que rejeitaram. Viviam num terreiro, lá existia um terreiro de macumba. E tudo aquilo, e muitas das vezes, aquele jovem, aquela criança, rezava o texto escondido. Porque atrapalhava os trabalhos da macumbaria. E apanhava. É pelo Espírito que consegue perdoar e superar, não se prender àquelas realidades. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Quando muitas das vezes ele precisava dormir fora de casa, porque atrapalhava a família, era um incômodo. É pelo Espírito que superou abusos sexuais. É pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Quando muitas das vezes aquele decidiu ir para Jesus, numa missa de sábado da aleluia, servindo como coroinha, o pai entra na igreja, arrasta ele pelo cabelo, bate nele até em casa e diz: lugar de igreja não é lugar para homem. É pelo Espírito que consegue se perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar a Deus e perdoar ao próximo. É pelo Espírito, aonde precisou muitas das vezes, dar banho no pai todo alcoolizado e ali apanhada no banho. É pelo Espírito. Quando todos olham e dizem: vai ser igual o pai, vai ser igual o avô.
Foi o Espírito que levou aquele jovem, aquela capela, na noite de sábado, pensando em suicídio. A vida não tinha mais sentido. Mas o Senhor olhava para a figueira e dizia: ele não enxerga como eu enxergo. E ali teve uma experiência tão profunda com o amor de Deus, que passou mais de 3 horas em repouso. Precisou amarrar ele na moto. E o mototáxi perguntava o que é que aconteceu com ele. E dizia: ele está bêbado. Mas não sabia que era do Espírito, irmãos. É pelo Espírito que depois de experimentar aquela graça de Deus, saiu louco, pregando nas Toyota, nos cabaré da vida, nos ônibus, proclamando que Jesus é o Senhor. Ligou para a mãe lá de São Paulo. E a mãe: o que é que você quer? Mãe, ontem à noite eu encontrei Jesus. E eu quero dizer que eu lhe amo. É pelo Espírito que se perdoa. É pelo Espírito que vai no seu pai naquele mesmo dia. Chega embriagado. Foi diferente. Dessa vez não teve raiva, não empurrou, mas amou. É pelo Espírito. É pelo Espírito que vai até o seu avô ignorante, bruto. Chega nele e diz: vô, eu te amo. A lágrima do velho cai do lado. E ali, aonde existia naquela casa uma imagem de Iemanjá, toda aquela realidade, a partir daquele dia, você chega lá em casa, é Nossa Senhora das Graças, toda a minha família consagrada ao Senhor. E não é a história de carochinha. Eu quero dizer que aquele menino lá de Pernambuco está aqui na sua frente dizendo que ainda não é o fim. E que é possível Deus pegar a sua história e transformá-la em sinal de cura na vida de tantos. Se eu fosse você, eu aplaudia, porque isso pode acontecer com você. Pode ser melhor, aplaudir o Senhor, irmão. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Quando eu e você pode... Amém. Amém, tia Lurdinha. Amém. É pelo Espírito. Eu convido você a ficar de pé. É pelo Espírito. Talvez eu e você, a gente corre um risco, um sério risco. Depois de um tempo de caminhada, a gente não querer mais. Fica, sabe aquele pássaro? Amanhã, 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 amanhã. Deus quer restaurar a tua história hoje. Eu quero dizer uma coisa para você. Já vimos, cadê os meus irmãos que vieram? Comigo, Jéssica, Milena, meus pais aqui também. Não, meus pais biológicos, espirituais aqui, tá aqui também. É pelo Espírito que temos visto tremendas curas. Uma vez chegou lá a mulher lá no grupo de oração, paralítica. Ela já ia entrar na aposentadoria na quarta-feira. Chegou de moletas. Lembra o óculos de Deus? Todos enxergavam o fim, mas Deus falava no meu coração: começou agora, vai ser um testemunho aí. Aquela mulher soltou as muletas, começou a pular. Curada até hoje. É pelo Espírito. Não olhe para Tiago como um especial. Não. Eu sou um comedor de farinha. Mas olhe como alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Você quer experimentar essa graça, meu irmão? Não me convenceu. Você quer experimentar? Eu convido você. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Você vai olhar bem nos olhos dessa pessoa como profeta e vai dizer assim: ainda não é o fim. Olhe para quem está do outro lado e diga: ainda não é o fim. Eu e você, glória a Deus, a gente precisa entender qual é a estação que a figueira está vivendo. Alguns estão aqui vivendo a primavera, o florir, o apaixonamento por Jesus. Glória a Deus. Alguns estão vivendo um inverno, uma tibieza. Não reza mais como antes. Os olhos não brilham mais. Não tem mais aquele amor, a experiência. Alguns estão aqui como o verão, passando um grande deserto. Alguns estão vivendo a estação do outono. Muitas percas.
Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, em todas as estações existe beleza, existe graça. Eu e você precisa enxergar com os olhos de Deus. Fecha teus olhos.